Olá, irmãs! Este é o nosso segundo encontro da nossa nova série Meditações em Eclesiastes. Semana passada nós iniciamos essa nova caminhada pensando um pouco numa busca que é universal, que é a busca pelo sentido da vida. Esse foi um anseio de Salomão e esse é também um anseio, desejo de toda a humanidade, compreender qual é o sentido da vida. Qual é o significado da nossa existência? Por que estamos aqui? Por que as coisas funcionam da maneira como funcionam? E nós somos então desafiadas a desenvolver um espírito investigador, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para que possamos, por meio dessa jornada que Salomão fez, tentarmos compreender e buscar a resposta para essa pergunta. No dia de hoje nós vamos ver que Salomão iniciou a sua busca por meio da sua experiência pessoal. Ele decidiu ver se encontrava a resposta para o sentido da vida por meio das experiências que ele teve ao longo de sua vida. Muitos anos já vividos, muitas experiências já experimentadas, vivenciadas, e que ele tomou como ponto de partida para então analisar: será que por meio de tudo que eu vivi é possível encontrar a resposta para essa busca universal? Qual o sentido da vida? Para isso, então, eu te convido a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 2. Nós vamos começar a ler do versículo 3 e vamos até o versículo 11 nesse primeiro momento. Essa busca por essa resposta por meio da experiência pessoal de Salomão, ela foi desenvolvida nos capítulos 1º e 2º de Eclesiastes. Então, esses dois capítulos nos ajudam a pensar um pouco sobre isso. Então, no capítulo 2, versículo 3, Salomão diz o seguinte: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura. Para quê? Até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. E aí ele começa a relatar o que ele fez. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, toda essa lista, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Essa foi uma primeira palavra de Salomão, olhando para a sua experiência pessoal. Ele olha para trás e vê todas as suas realizações, todas as suas conquistas. Você deve ter observado pela leitura desse texto que Salomão fez muitas coisas. É interessante que quando ele apresenta essa lista, ele coloca muito tudo que ele fez para ele mesmo. Quantas ações, quantas edificações, quantas construções, quantas conquistas. E é interessante que todas muito benéficas para ele, para sua família, e com certeza também para Jerusalém, porque ele era o rei dessa nação nessa época. Então, Salomão tem uma lista grande de realizações. Nesse capítulo 1º e 2º, Salomão, ele faz a sua busca por meio da sua experiência pessoal, destacando aqui o seu trabalho e a conquista do seu trabalho, prazeres, riquezas, possessões. E além de tudo, ele faz essa busca também considerando a sua sabedoria. Então, Salomão, nessa primeira etapa da sua busca, ele destaca esses pontos: a sua sabedoria e todas as conquistas por meio do seu trabalho, suas posses, suas alegrias, seus prazeres, tudo aquilo que ele havia feito.
Você percebeu pelo texto que ele foi poderoso, que ele foi um grande empreendedor, fez muitas coisas. Em primeiro lugar, eu gostaria de te convidar a pensar comigo que tudo isso são coisas interessantes e são boas. Elas não são necessariamente ruins. Termos alegrias, termos prazeres, realizarmos conquistas faz parte da vida humana. Mas nós precisamos lembrar que Salomão, ao escrever Eclesiastes, ele estava mais interessado em compreender qual era o valor de todas essas coisas, verdadeiramente falando. Ele sabia que eram coisas boas, tanto que ele fala sobre se deleitar em todas elas, se alegrar em todas elas, coisas que são boas, coisas que fazem parte da vida. Mas é interessante que depois que Salomão vai fazendo toda essa sua lista de grandes feitos, de feitos incomparáveis, porque ele fala, algumas vezes, ninguém antes de mim conquistou o que conquistei, fez o que eu fiz. Então era algo realmente grandioso, mas ao final nós vimos nesse versículo que ele diz que percebeu que depois de analisar todos esses feitos e que inclusive ao longo dessa jornada de realizações ele não perdeu a sua sabedoria, ele chegou à conclusão de que tudo isso era vaidade. E aí a gente pensa em vaidade no sentido de que foi algo, de certa forma, em vão. Essa busca de Salomão, por meio da sua experiência pessoal, ela nos alerta para o fato de que não quer dizer que porque nós realizamos grandes coisas, grandes feitos, conquistamos muitos bens, temos muitas posses e desfrutamos de muitos prazeres e alegrias, não quer dizer que tudo isso nos fez de fato encontrar o sentido da vida. Não nos ajuda necessariamente a encontrar a resposta para essa busca universal. E é interessante a gente pensar que tudo isso que ele listou são desejos da alma humana. Assim como o nosso anseio por compreender o sentido da vida, nós também temos na nossa mente, no nosso coração, um grande desejo de realizar grandes coisas, de conquistar grandes coisas, de desfrutar de coisas maravilhosas. Parece que é conflituoso isso, porque Salomão, ao final da sua lista, ele chega à conclusão de dizer que tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento, é inútil, serve para quê? E aí, a gente precisa então pensar na nossa vida, na nossa jornada, no nosso dia a dia, que tanto nós temos colocado o nosso tempo, a nossa energia, o nosso investimento financeiro para realizar esse tipo de coisa. Que tanto nós estamos focados em conquistar bens, em termos posses, em apenas desfrutarmos das coisas da vida. E isso é importante a gente pensar porque, como eu disse, necessariamente nada disso é ruim, nada disso é errado, não é pecado em si, mas a questão está no fato de que muitas vezes nós temos dado um valor exagerado a todas essas coisas, buscando também entender que o sentido da vida está nisso. Pare para pensar honestamente no quanto você se esforça para ter um salário melhor, para conquistar bens, para adquirir bens, e há no seu coração aquele sentimento, aquela expectativa de que quando tudo isso acontecer, você será mais feliz, você se sentirá mais completo, mais pleno, a realização pessoal sua será verdadeira, plena. Aí está o ponto. Será que o sentido da vida está em verdadeiramente ou somente nos empenharmos em conquistar todas essas coisas? Trabalhamos loucamente? Pare para pensar nas suas horas de trabalho, dentro e fora do seu local de trabalho, os seus turnos extras, o seu pensamento acelerado em busca de buscar novas alternativas, criar novos meios. Por quê? Não porque você ama trabalhar, mas porque você quer ver e colher um fruto desse trabalho que tem a ver com uma questão financeira, que tem a ver com te dar uma qualidade de vida melhor em todos os aspectos. Isso não é errado. A questão é que valor e que lugar nós damos a isso na nossa vida. Isso é o mais importante? Você deposita nessas coisas a sua esperança de alegria e de felicidade? Você entende que realização plena tem a ver com alcançar
todas essas coisas assim como Salomão alcançou? É interessante a gente pensar que em meio a essa caminhada que nós fazemos de conquistar todas essas coisas, nós muitas vezes nos perdemos. Pare para pensar. Tudo que você faz, ou grande parte das coisas que você faz em relação ao tempo que você dedica ao seu trabalho, aos estudos que você faz, buscando ter diplomas que vão te dar condições de ter um emprego melhor, de ter uma situação financeira melhor, tudo isso nós fazemos normalmente pensando em nós e na nossa família, no bem-estar da nossa família, na alegria da nossa família. Mas nessa jornada, nessa caminhada em busca de chegar nesse ponto alto da vida, de conquistar todas essas coisas, assim como Salomão conquistou, nós nos perdemos. Nós defendemos tudo que fazemos, argumentando o que fazemos pelo bem da nossa família. Mas exatamente por causa das inúmeras horas de trabalho, passamos menos tempo com eles. Ficamos muito irritados para dedicar o tempo necessário e de grande qualidade aos nossos filhos. É uma busca que nós entramos nela, é um estilo de vida que nós apreciamos, desejamos, almejamos e perdemos a lógica dessa busca porque a nossa defesa é de que é para o nosso bem e da nossa família. Mas enquanto fazemos isso, temos muitas vezes destruído a nossa casa, porque não temos tempo para a nossa família, não temos alegria para a nossa família, porque estamos muito preocupados, agitados, irritados, nervosos, somente pensando naquilo que tenho que fazer amanhã, não consigo relaxar, não consigo descansar, não consigo dormir. Essa tem sido a nossa vida. É uma busca por bem-estar, por qualidade de vida, que é algo genuíno que todos nós desejamos, que seria muito bom todos nós desfrutarmos, mas o custo muitas vezes tem sido altíssimo. E aí, quantos têm chegado ao fim dessa busca por bens e possessões e um bom trabalho, boa realização, mas com a sua família destruída, desestruturada, com marcas profundas na vida dos filhos, que provavelmente vão refletir nas famílias que eles vão constituir. É uma interrogação grande, vale a pena? Esse é o sentido da vida? Estamos aqui realmente para nos empenharmos em buscar tudo isso, em alcançarmos tudo isso, porque entendemos que a nossa paz e alegria e realização completa está nisso? Salomão já nos alertou que ele, depois de analisar bem todas essas áreas da sua vida, ele concluiu que isso é correr atrás do vento, é em vão, é vaidade. E ele diz em vários momentos do livro de Eclesiastes, ele não fala apenas que é vaidade, mas ele fala vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. É interessante que essa ideia de vaidade é que ele quer falar que é uma vaidade muito grande, sobremaneira. Uma vaidade que extrapola a normalidade. Mas é interessante, e você deve estar atento a um detalhe do livro de Eclesiastes. Tudo que ele vai falando, ele sempre usa a expressão debaixo do sol, debaixo do céu. Porque muitas vezes nós procuramos o sentido da vida em coisas que são e que estão debaixo do céu, debaixo do sol. Em outras palavras, ele quer dizer que é uma nossa busca pelo sentido da vida por meio de coisas que são terrenas. E aí você já começa a pensar assim, isso faz sentido. Nós muitas vezes temos nos frustrado nessa busca universal de compreender o sentido da vida, porque estamos depositando as nossas esperanças e expectativas em coisas que são terrenas, em coisas que estão debaixo do céu, que fazem parte dessa nossa vida apenas aqui na terra. Mas eu gostaria que você observasse comigo uma conclusão, além dessa que nós já apresentamos aqui, que Salomão falou, porque ele primeiro faz uma conclusão que é negativa, né? Ele diz que todos esses prazeres, todas essas possessões conquistadas por meio do trabalho, mesmo acompanhado de toda a sua sabedoria, ele conclui que tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento, é inútil, é em vão. Não está nisso o sentido da vida. É uma conclusão primeira que ele faz, uma conclusão negativa. E que dá para nós um sentimento até um pouco pessimista, depressivo,
porque nos faz talvez pensar assim, então para que fazer tudo isso? Para que trabalhar? Para que buscar melhorar de vida? Mas lembre-se do que eu disse semana passada. O livro de Eclesiastes, as ideias de Salomão aqui neste livro, devem ser consideradas integralmente, como um todo. Essa conclusão final que ele chega aqui neste texto que nós lemos, é uma conclusão final para essa primeira ideia, porém ela não é o ápice da sua busca. Ele está construindo, ele está desenvolvendo a sua investigação e ele vai ao longo dos capítulos chegando a outras conclusões que estudiosos chamam, né, de conclusões provisórias, para então ao final chegar ao ápice dessa conclusão e fechar toda essa sua busca, essa sua investigação pelo sentido da vida. Então, se nesse primeiro momento desse texto nós vimos uma conclusão negativa sobre essas coisas que fazem parte da nossa vida, como trabalhar, ter prazer em várias coisas e conquistar bens, termos possessões, ele faz uma segunda conclusão ao final do capítulo 2, que o ajuda a prosseguir na sua busca. Olha que interessante o que ele fala no versículo 24, 25 e 26. Ele diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que também isto vem da mão de Deus. Pois, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Olha que conclusão interessante que Salomão faz. Primeiro ele diz que, observando pela sua experiência pessoal, que tudo isso que ele fez debaixo do sol, todas essas conquistas, grandes conquistas, significativas conquistas que ele teve, foram inúteis. Mas porque, na verdade, ele chegou à conclusão que todas essas conquistas, longe de Deus, é que perdem o seu sentido. Porque ele diz algo interessante que nós precisamos considerar e que muitas vezes, de forma equivocada, nós que cremos em Deus, nos esquecemos delas. E tanto o livro de Provérbios quanto o livro de Eclesiastes nos ajuda a pensar sobre isso. Deus nos colocou aqui neste mundo e colocou à nossa disposição inúmeras coisas para que nós possamos desfrutar delas. Nós devemos sim, e Eclesiastes fala sobre isso, aproveitar a vida. Salomão falou, não tem nada melhor do que comer, do que se alegrar, do que desfrutar dos frutos do seu trabalho. Isso é maravilhoso. Então nós precisamos compreender que aproveitar a vida faz parte do plano de Deus. Ele nos colocou aqui para nós, além de governarmos o mundo, de sermos bênção para esse mundo onde nós estamos, para a sociedade em que vivemos, mas que nós podemos, enquanto fazemos isso, enquanto cumprimos a nossa missão, Ele quer que nós possamos desfrutar de tudo que Ele colocou de bom aqui para nós. E o que envolve isso? Salomão fez uma lista de algumas coisas, né? Comer, beber, fazer com que a sua alma se regozije no fruto do seu trabalho. Pare para pensar, você tem desfrutado das coisas boas da vida? Você se alegra quando olha para a criação? Você tem o costume de apreciar as coisas que Deus fez e se deleitar nisso? Pode começar pela questão dos animais, das plantas, vegetação, parques que temos à disposição, né, para a gente poder desfrutar. Além disso, quando a gente vê as habilidades que Deus deu para o homem, como por exemplo na área da música, na área da poesia, na área de esculturas, tantas habilidades Deus deu para o homem. Quando nós ouvimos uma música, como isso nos alegra, nos abençoa. Aproveitar a vida faz parte do plano de Deus. Compreender isso é importante na nossa busca pelo sentido da vida, porque nós não devemos viver a nossa vida como pessoas que não se alegram, que não se satisfazem com as coisas que temos à nossa disposição, que é para o nosso prazer também. O prazer em si não tem nada de errado. E muitas vezes nós associamos a ideia de aproveitar a vida, de ter prazer, com algo que é negativo. Muitas vezes é verdade, aproveitar a vida
para muitas pessoas está ligado a cometer pecados, está ligado a desagradar a Deus. Mas necessariamente não é isso. Podemos aproveitar a vida de forma adequada. Podemos ter prazer de forma adequada em muitas coisas. Coisas que Deus fez e nos deu para serem desfrutadas. Então, se de um lado Salomão diz que ter prazer, ter posses são coisas inúteis, ele nos alerta para que não é bem assim que eu estou dizendo. Salomão, ele diz assim, tudo isso é sim muito bom. Quando eu tenho posses, por exemplo, não sei se você já parou para pensar sobre isso. Às vezes você é uma pessoa de uma ótima condição financeira, você tem recursos, e isso é uma bênção de Deus. Deus abençoou para que esse fosse o fruto do seu trabalho. E aí a gente deve considerar o quê? Que às vezes isso se torna um problema quando toda essa conquista tem a ver com o fim em si mesmo. Tem a ver com o orgulho da posse, a soberba por ter se tornado quem você se tornou. Mas quando você para pensar que Deus te permitiu ser uma pessoa abastada financeiramente, é uma oportunidade que Ele está te dando para você abençoar outras pessoas, isso toma uma nova dimensão, é diferente, é para nos alegrarmos nisso. Então não tem nada de errado nas possessões, não tem nada de errado no trabalho, não tem nada de errado no nos prazeres da vida, desde que esses sejam canalizados ou estejam voltados para o nosso Deus. Foi isso que nós lemos no texto, porque Salomão pergunta, separado de Deus, quem pode se alegrar? Ele começa a compreender e a nos alertar para o sentido da vida, para encontrarmos a resposta. E ele diz assim, apesar de eu ter dito que é inútil correr atrás de tantas riquezas, de tantas posses e realizações, eu quero te alertar que isso é inútil quando ele é feito longe de Deus, distante de Deus, sem propósitos divinos, ou seja, feito apenas como algo debaixo do sol, como apenas algo terreno, que tem a ver com minha conquista, com a minha força, com as minhas aptidões. Então, o que Salomão, nesse primeiro momento, nos ajuda a pensar, nos ajuda a começar a construir uma resposta para o sentido da vida, que é a nossa busca universal. Ele nos ajuda a dizer o seguinte, tem muitas coisas que fazem parte da nossa vida e que deve ser assim porque, como ele disse, tudo isso vem da mão de Deus. O nosso trabalho, as nossas conquistas, as nossas realizações. E quando elas são feitas, são alcançadas e são utilizadas debaixo da direção de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, da providência de Deus, passa a ter um sentido diferente. Não é inútil, não é em vão, não é vaidade. Então que você, nesse primeiro momento, possa considerar que se alegrar, se deleitar, aproveitar a vida, realizar coisas, conquistar coisas, fazem parte de um plano de Deus, desde que sejam feitas na presença de Deus, para a glória de Deus, para o bem daqueles que andam conosco. O problema está em nós realizarmos tudo isso sem ser com a motivação correta, sem ser com a compreensão correta de que estamos aqui para ser uma bênção. Pare para pensar nos profissionais que se formam por todo o mundo, como eles são úteis e importantes, um médico, um advogado, um engenheiro, um professor, um dentista, um gari, cozinheiras, pessoas que trabalham na limpeza, são todos os trabalhos totalmente necessários e importantes. O trabalho é uma bênção de Deus, faz parte da vida. E o fruto desse trabalho nos dá condições de conquistarmos bens, de desfrutarmos da vida que Deus nos deu. E ele disse, que Salomão falou que Deus se agrada em dar tudo isso ao homem que lhe agrada, ao homem que está perto dele. Então, nessa primeira investigação que Salomão faz e que se torna a nossa investigação também, nós possamos considerar isso. Não há nada de mal em aproveitar a vida, não há nada de errado em conquistar bens, em desfrutar de prazeres, desde que todos eles sejam feitos e realizados na presença de Deus. Que nós possamos, nesse primeiro momento, então, considerar que o que precisamos avaliar seriamente na nossa vida
é o valor e o lugar que temos dado às nossas alegrias e às nossas posses. Às vezes declaramos que fazemos tudo para a glória de Deus, mas o lugar que você tem dado a tudo isso na sua vida pode te ajudar a responder se esse colocar tudo diante de Deus é honesto ou não. É só você parar para pensar no seu trabalho e na sua profissão, que tanto que você o considera como um meio, uma oportunidade, um instrumento que Deus te deu para abençoar pessoas, para abençoar a sociedade em que você está. Essa é a nossa busca pela nossa experiência. Temos muito a continuar. Nós ainda vamos pensar que Salomão continua a sua busca por meio da sua observação geral de coisas da vida e também por meio da moral prática. Muitas coisas na vida, elas são boas, são importantes, mas não está nelas o sentido da vida, não está nelas a essência da nossa existência. E por isso essa caminhada continua. Não perca o foco, não mude a perspectiva, não compreenda equivocadamente que as coisas boas da vida, como se alegrar e ter prazer, e como conquistar bens e grandes realizações, são coisas erradas ou são um pecado. Não, fazem parte da vida, desde que elas não sejam feitas como um fim em si mesmo, mas que sejam todas colocadas para a glória de Deus e a serviço do reino de Deus e do mundo em que nós estamos. Semana que vem nós continuamos a nossa investigação. Que Deus te abençoe e até lá.